Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos de volta com mais um episódio do podcast Aperte o Play. Hoje, eu, Guilherme Pires de Souza, aluno do 6º período do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, vou conversar com você, ouvinte, sobre a lenda do Guaraná. Nessa nossa conversa, eu vou apresentar o conteúdo da lenda, sua história, enredo e personagens, além de discutir alguns dos seus temas mais gerais. Planejo também explorar um pouco da relação semiótica entre os elementos da lenda e a sua materialidade, o fruto do Guaraná. Então, vamos conversar? As lendas do imaginário amazônico são histórias nascidas dentro da cultura regional e transmitidas e até modificadas na oralidade nas sucessivas gerações que as contam com o passar do tempo. Aqui, vale reforçar, estamos adotando uma aproximação entre os gêneros lenda e mito, observando ambos dentro do termo narrativas míticas, no decorrer desse podcast. O contexto das narrativas míticas aqui na região do Amazonas estão inseridas no seguinte cenário, nas palavras de uma pesquisadora. Pensar a diversidade de mitos que permeiam as diferentes localidades, sejam elas pequenas comunidades ribeirinhas, municípios com estrutura urbana de médio porte, ou mesmo as grandes cidades. A floresta, os rios, os igarapés e os seres que vivem nestes ambientes auxiliam na composição de tais mitos, formando uma junção entre os elementos do meio ambiente e o sobrenatural. Mas o que nos contam e como nos contam essas lendas? A resposta vem nas palavras de Maria do Carmo Pereira, em sua tese de doutorado, As Narrações da Cultura Indígena da Amazônia. Bem, nas suas palavras, muitas delas, as lendas e mitos, remetem às nossas origens e nos lembram permanentemente quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. Em sua maioria, são textos que discorrem sobre as origens do universo, da humanidade, dos sentimentos de um povo e da forma como uma sociedade pode se organizar ao eleger os seus valores. São patrimônio cultural de um povo e se constituem no elemento de coesão social, de agregação e de formação da identidade e do comportamento social de seus membros. Carregadas de muita beleza, poesia e magia, as narrativas míticas e lendárias ressignificam elementos reais da natureza e das relações humanas, em histórias que nos levam a refletir sobre os grandes temas de nossa existência: vida, morte, amor, entre muitos outros. Foi revestido dessa beleza e dessa magia que a lenda do Guaraná chegou até nós nos dias de hoje. A lenda do Guaraná é provavelmente uma das mais conhecidas do país. Sua origem é aqui na região norte, na cultura da etnia dos Sateré-Maué, também conhecido como os Filhos do Guaraná. Essa importância do fruto é muito bem exposta no artigo do site Povos Indígenas no Brasil, em sua seção sobre os Sateré-Maué. Como está dito no artigo, a autoimagem dos Sateré-Maué como os Filhos do Guaraná está traçada no plano ideológico do mito da origem. O Guaraná é uma planta nativa da região, das terras altas da bacia hidrográfica do rio Maués-Açu, que coincide precisamente com o território tradicional do Sateré-Maué. O guaranã é o produto por excelência da economia do Sateré-Maué, e dos seus produtos comercializáveis é o que obtém melhor preço no mercado. É possível ainda pensar que a vocação para o comércio, demonstrada pelo Sateré-Maué, se explique pela importância do Guaraná na sua organização socioeconômica. A lenda, como vimos com Tambatajá, se apropria de um elemento da realidade, da natureza, ressignificando dentro de uma narrativa. E assim como a nossa lenda anterior, há uma transformação do que é humano no que é próprio da natureza. Há uma incorporação. O elemento real que determina essa lenda é a fruta do Guaraná. Essa frutinha cresce em conjunto, várias coladas umas com as outras. Sua aparência é de uma casca avermelhada, com uma polpa branca e uma semente escurecida, que parece, ao todo, um olho humano. A narrativa da nossa lenda se inicia com um pedido. É dito que
que um casal de pais que muito desejava ter um filho pediu ao deus Tupã que os agraciasse com um. Tupã concordou e deu a eles um lindo menino, tão bonito e saudável que todos da tribo queriam o seu bem. O nascimento do menino trouxe também uma época de paz e fartura para a comunidade dos Maués. As caças e pescas eram as melhores e mais fartas, as doenças eram poucas e o menino era um amuleto protegido da tribo, com promissor futuro à frente. Observando essa bonança e felicidade, Jurupari, gênio do mal, deus da escuridão, decidiu pôr fim à prosperidade dos Maués, acabando com a vida do jovem menino. Sabendo que o menino gostava de sair pela floresta catando frutinhas, Jurupari se transformou em uma cobra e o emboscou em um de seus caminhos, atacando-o mortalmente. Os pais do menino e membros da tribo o encontraram pela noite e muitos choraram vendo seu corpo sem vida. Tupã, em meio a toda essa desgraça e tristeza, desabou uma tempestade com chuvas e trovoadas como mensagem para a tribo. A mensagem orientava que plantassem os olhos do menino na terra e os regassem por 4 noites. Dali, sairiam frutos que trariam de volta a força e a prosperidade para os Maués. Essa felicidade veio na forma do guaraná, pequenos frutos avermelhados que, quando consumidos, restauravam o ânimo e davam força ao Satere Maué. Eles aproveitaram o presente de Tupã, restaurando a bonança na tribo, vendo, na fruta milagrosa, os olhos do menino que um dia eles tanto amaram. Essa é a lenda do Guaraná. Discutir os temas da lenda do Guaraná e discutir seus elementos semióticos e sua relação com a cultura Satere Maué e com a materialidade do fruto é uma coisa só. Primeiro, vamos com a discussão semiótica. O que isso quer dizer? Semiótica, em termos bem simples, pode ser definida como o estudo de várias linguagens, não apenas a verbal, como é comum nos estudos literários, estudando também as relações e diálogos entre essas linguagens. O diálogo aqui é entre a lenda, a narrativa oral escrita, transmitida entre várias gerações, e o elemento material, o fruto do Guaraná, suas propriedades e relevância social para a comunidade Satere Maué. A semelhança entre o fruto, como descrevemos anteriormente, e os olhos de um ser humano suscita o primeiro ponto de encontro entre o verbal e o visual nas várias representações da lenda que encontramos, e nela própria, inclusive. Além disso, reconhecendo a capacidade das lendas de nos fazer refletir sobre a nossa existência, a do Guaraná nos remete às noções de esperança e renascimento. Aqui, 2 símbolos carregam esse significado. Primeiro, o menino, a criança. Segundo, o fruto que nasce da terra. A criança é um signo de esperança, de nascimento e de renovação por si só. Agregando a isso o contexto narrativo da lenda, temos um texto que põe esses valores em discussão e apreço. O Guaraná, o fruto que provém da terra, é muito importante para a cultura de subsistência dos Satere Maué, central na construção de sua identidade. Essa centralidade aparece na narrativa sobre o signo do renascimento e da constante renovação, e também do fortalecimento pela terra e pelo que ela provê. Outro elemento narrativo muito importante e que reforça o paralelo entre a terra e o homem é Tupã. Ao contrário de outras lendas, como a do Tambatajá, por exemplo, a do Guaraná tem intervenção divina, sobrenatural, como um momento importante. É pela graça de Tupã que o menino dos olhos de Guaraná nasce e traz consigo a prosperidade do Satere Maué. É por uma mensagem sua que os Maués tomam conhecimento do que fazer com os olhos do menino. Tupã, nas lendas que vimos e nos materiais que coletamos, é apresentado como um deus supremo, da qual Jurupari seria o contrário, ligado a elementos naturais como tempestades, trovões, raios e também ao ensino da caça, da coleta e da agricultura. Atividades importantíssimas na relação com a natureza para a sobrevivência humana. Portanto, Tupã é mais um signo da natureza em seu papel como agente do destino da comunidade dos Satere Maué. Aqui, vale apontar algo que já observamos nos outros episódios.
Nas lendas amazônicas, a relação entre as pessoas e a natureza é sempre no sentido do amor e do respeito. Não há distinção na vida entre o que é humano e o que é natureza. Ambos são um só, uma unidade. O domínio do mito amazônico é, sobretudo, o domínio da natureza. Bem, vamos nos aproximando do fim de mais um episódio. Nele, vimos a lenda do Guaraná, uma história de um início trágico que, apesar disso, nos comunica valores de esperança, amor e renascimento. E o faz nos reforçando a necessidade de apontarmos e pensarmos uma relação homem-natureza como uma de respeito e amor, de unidade. Espero que tenham gostado dessa apresentação e de conhecer um pouco mais do fascinante folclore regional. Todos os materiais que nos serviram de fonte e que foram de grande auxílio para a realização desse podcast, além da música que compõe a nossa trilha sonora, estarão referenciados na descrição do vídeo. Novamente, muito obrigado. Desejo a todos um bom momento e até a próxima.